Primeiro livro de Samuel, capítulo número 10, lá no verso 17. Primeiro Samuel, capítulo 10, o verso que é o verso 17, e vamos até o verso 26, na leitura da palavra do Pai. E como a gente sempre costuma dizer, se você localizou, diga amém. Oh, glória! Diz assim a palavra do Senhor Deus. Convocou Samuel, o povo, ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitaste hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. Ele disseste: não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, pondei-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a filha de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. Correram e tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel ao todo o povo: vede a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante ao Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Que Deus nos abençoe com a sua palavra neste momento. A congregação pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui está a sua palavra, lida neste momento junto à sua igreja, à sua congregação. O que nós te pedimos, mais uma vez, é a iluminação do Santo Espírito, porque a tua palavra, sabemos bem, Pai, não pode ser entendida se não for pelo esclarecimento, pela revelação que só o Espírito Santo pode nos conceder, pode nos dar. Senão vai virar palavras, frases, textos, capítulos, mas que não vão trazer vida para os nossos corações, não vão trazer ensinamentos para os nossos corações, e passará a ser para nós apenas história, uma história como das muitas e muitas histórias que estamos acostumados a ler, ouvir e conhecer. Mas tua palavra não é só história. Tua palavra, Senhor Deus, promove vida para as nossas vidas. Por isso, te rogamos, iluminai a congregação com teu Espírito Santo. E a mim, que tu colocaste para trazer essa palavra nesta manhã de domingo, também te peço, Senhor, me unge com teu Espírito. Me ilumina com teu Espírito, para que eu não venha falar de mim, ou dos meus pensamentos, raciocínios, conclusões que tenho como homem que sou, mas que eu venha exclusivamente, ó Pai amado, falar aquilo que o Senhor quer que eu diga nesta manhã, para cada pessoa que está colocada aqui. Nada mais quero fazer do que somente o Senhor pregar a tua palavra. Em o nome de Jesus é que eu te peço, te agradeço, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém.
Senhor nosso Deus. Irmão e irmã, no dia dos pais, e parece que muitos pais não vieram hoje, né? Por ser dia dos pais, aí os pais ficaram em casa mesmo, ou foi para a casa dos filhos, né? Tem aquela feijoada na hora do almoço, aquele churrasco na hora do almoço, aí eu não posso ir para a igreja, ou é a mamãe, ou é a esposa que não pode vir porque está preparando o churrasco e feijoada para o marido. Não é assim? A gente vê um espaço vazio, a gente pode já concluir isso, né, Fátima Fagundes? A gente já pode concluir, sem ser profeta ou dar profetada, já podemos concluir algumas coisas. O bom seria que todos estivéssemos aqui nessa manhã de domingo, independente da data que é hoje, né? Porque, se for falar a verdade, dia dos pais teria que ser todos os dias, né? Todos os dias é dia de honrar pai e mãe, e não somente num dia específico, honrar pai e mãe e até dar um presentinho para o mesmo. Passos que nos levam à contramão de Deus. Esse é o título da mensagem dessa manhã de domingo que o Senhor Deus colocou em nosso coração. Passos que nos levam à contramão de Deus. Silva, avisa o menino Haroldo que o título é esse, senão ele vai mandar um zap para mim perguntando qual é o título. Fala para ele isso. Passos que nos levam à contramão de Deus. Primeiro rei de Israel, o rei Saul, tinha tudo para ser um homem de sucesso, como você, como eu. E quando eu falo homem, eu quero abrir o leque aqui. Genericamente falando, homem e mulher. Eu sei que aqui é Saul, mas já atualizando para você, homem e mulher. Primeiro rei de Israel, Saul, tinha tudo para ser um homem de sucesso, mas Maíce Mandarino, minha irmã tão querida e amada, Saul não foi um homem de sucesso. Noemi ou Noêmia, não sei como te chamar, mas sei que é minha irmã em Cristo, isso para mim já basta. Ele não foi um homem de sucesso, ele foi um homem de fracasso, de grande fracasso. Saul é aquela pessoa, professor Roberto, que começa bem e termina mal. E como ele, tem muita gente, né? Tem muita gente que começa bem e termina mal. Levando para o esporte, para aqueles que são aficionados pelo futebol, por exemplo, né? E temos poucas pessoas aqui na congregação que gostam de futebol, né? Tem pouca gente que gosta de futebol aqui na congregação, mas levando para o futebol, tem tanto jogador, não é? Que começa bem a carreira, aí o pessoal fala, vai ser um novo Pelé, de tão bom que ele é, ou que ele aparenta ser. E na sequência da carreira dele, o que você observa, o que a gente observa, é que essa pessoa, ela acaba caindo, né? Ou decaindo, e não se transforma aquilo que a gente esperava. Eu lembro de um jogador chamado... Não, eu não lembro não, porque eu não tenho tanta idade assim. Então, Andressa Oliveira, eu não lembro, alguém me contou. Talvez o Carlos Peixoto. Talvez tenha contado um menino que conhece bem futebol. O Cristóvão, que jogou no Fluminense, que hoje é treinador, né? Médio, né? Não é um treinador de ponta, né? Mas Cristóvão foi considerado, na época que ele surgiu na seleção brasileira de novos, né? Aquele tempo era a seleção brasileira de novos, né? Também me contaram isso aí eu não fiquei sabendo agora. Que ele era considerado um jogador de grande potencial, mas não foi isso tudo, né? Existem pessoas que começam bem e terminam mal, ou não são aquilo que aparentemente poderiam ser. As tomadas de decisões de Saul foram totalmente, podemos colocar assim, equivocadas. Eu diria que não foi os inimigos de Saul, sabe, irmã Miriam? Eu diria que não foram os inimigos de Saul que derrotaram ao primeiro rei de Israel, chamado Saul. Não. Mas ele mesmo, Saul, se derrotou a si próprio. Outra coisa bem interessante, meu irmão, minha irmã, amigo visitante, você pode, ao longo da sua vida, acabar se derrotando a você mesmo, dependendo das atitudes que você toma para a sua vida. Você pode se derrotar. Ninguém derrota você, você mesmo se derrota. E aí vai entrar aquela questão que nem tudo é Satanás que faz sobre as nossas vidas, mas tem muita coisa que é puramente responsabilidade nossa. Ontem estivemos aqui à noite vendo um filme pela Federação de Adolescentes,
que falava do diabo no banco dos réus. E esse filme tratava dessa parte, dizendo que nem tudo é o diabo, mas muita coisa somos nós mesmos que tomamos decisões precipitadas e que nos trazem consequências para nossas vidas. Ou seja, o ser humano não pode culpar o diabo de tudo que acontece na sua vida e eximir-se a si próprio de culpa por algo que acontece. Saul, com as suas decisões, derrotou a si próprio. Se é possível alguém derrotar a si próprio, nós temos aqui o rei Saul se derrotando. A vida de Saul foi um sinal vermelho aceso na estrada. E o sinal vermelho aceso na estrada ou nas ruas nos alerta para quê? Para o perigo. É para você parar, não é para você avançar. Sinal vermelho. Amarelo chama a sua atenção, né? E o vermelho manda você parar. Stop, para, é hora de parar. Mas o sinal vermelho acendeu na vida de Saul, e mesmo assim Saul não prestou atenção no sinal vermelho que Deus estava mostrando para ele na sua própria vida. Na carreira cristã, muitas vezes o sinal vermelho é aceso e nós, Leandro, não prestamos atenção nesse sinal vermelho que diz stop. Aliás, me acho estranho falando essa língua, eu gosto mais de espanhol. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Vamos lá. A questão é que o perigo de nós dialogarmos com todas as coisas que Deus condena e que é pecado aos olhos de Deus é terrível. Às vezes nós dialogamos com coisas que o Senhor Deus já condenou, a Bíblia condena, que Deus não aceita, que é pecado a Deus, que é pecado ao Senhor, e pecado significa desviar-se do Senhor, quando tomamos algum tipo de atitude, algum tipo de pensamento, e nós muitas das vezes dialogamos com coisas que nos fazem nos desviar de Deus, e desviar-se de Deus é pecado, é simplesmente pecar. Saul então dialogou com coisas que ele sabia que Deus condenava, e isso o afastou de Deus. Mas muitas das vezes o pecado para nós seres humanos é algo, sabe, Eduardo e Valquíria, algo bem atraente, bem atraente. Na verdade, irmã Edith Guimarães, o pecado ele é atraente, não é feio não. O pecado é atraente, ele nos atrai, é algo interessante, algo que a gente olha e a gente acha naquele momento da nossa vida como algo bom, é atraente, não é? O diabo, na verdade, o Satanás é um ser carismático no sentido em que ele apresenta para nós seres humanos coisas bem atraentes e que chamam a atenção dos nossos olhos. Saul, então, se atraiu pelas tentações que apareceu sobre a sua vida, se deixou levar pela soberba, se deixou levar pela arrogância, se deixou levar pela inveja, se deixou levar pelo ciúme, todas essas coisas Saul se deixou levar. Mas Saul era um homem lindalva que tinha tudo para ser uma bênção, como nós também que estamos aqui, cada um de nós, temos tudo em Deus para sermos uma bênção aos olhos do Pai. Primeira coisa que Saul tinha, que era interessante, a apresentação pessoal de Saul. Eu acabei de ler aqui que Saul era um homem alto e que ele sobressaía, versículo 23, capítulo 10, 1 Samuel, que diz assim: correram e o tomaram dali, estando ele no meio do povo, ou seja, no meio do povo Saul estava. Ele era o quê, pois é, Roberto? O mais alto homem perante os homens do seu povo. E ele sobressaía de todo o povo, de quê? Do ombro para Sérgio, guitarrista, para cima. Ele se destacava, ele tinha beleza, ele tinha uma boa estatura, ele se apresentava, tinha uma boa apresentação pessoal, ele normalmente se destacava perante o povo. Saul também se destaca na condição financeira. E como podemos ver isso? Lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1, eu não vou ler agora, mas está lá, você pode verificar. Saul era um homem que tinha saúde, Saul era um homem que tinha vigor, Saul era um homem que tinha força, Saul era um homem que tinha disposição. E aí eu pergunto a você, homem e mulher que está colocado aqui na casa de Deus, você tem força? Tem? Você tem saúde? Tem? Você tem vigor? Tem? Você tem disposição? Tem? Você tem tudo isso? Tem?
Ah, meu pastor, eu já estou com uma idade avançada, o vigor já não está mais como era antes, a minha força idem, a minha saúde anda mais para lá do que para cá, todos os dias é uma coleção de remédios que eu estou obrigado a tomar, é exame aqui, é exame acolá. Aliás, o plano de saúde da igreja nem aguenta mais ouvir falar da igreja presbiteriana de Irajá. Eles alegam lá que a nossa igreja faz muito exame. Ana Lúcia Barrada, não esquenta com isso não. Mas é verdade, o plano de saúde disse, essa igreja paga barato e toda hora tem plano de exame aqui dentro. Então, eu estou falando a verdade, Evaí Cardoso, a verdade é essa. Eu não posso mentir, meu irmão, eu sou um homem de Deus, não posso mentir, mas no púlpito do Senhor, que é isso, né? É o que eles falaram realmente. A Vanessa, que é secretária da igreja, sabe dessa história muito bem. Mas é isso, né? Então você tem saúde, você tem vigor, você tem força e disposição. Ah, eu não tenho. Mas, meu irmão, mesmo que você não tenha saúde, não tenha vigor, não tenha força física, ou aquela disposição diante, uma coisa eu sei que você tem, você pode levantar suas orações para Deus. Isso você pode. Ah, não posso estar na igreja, né, Eduardo? Na terça-feira de manhã, na reunião de oração, Eduardo, que é uma bênção, né? Eduardo, o pessoal está perdendo, não dá? Aquela reunião de oração de 8 horas da manhã de terça-feira, que reunião! Tu sabes disso, eu sei também, e o pessoal que participa sabe também que é uma bênção do Senhor. Graças a Deus, na reunião de oração, agora estamos acabando com o preconceito, a reunião que a SAF dirige, portanto só mulheres estão presentes. Não, agora tem homens como Eduardo, como o presbítero Jaime, o presbítero Zé Rita e outros mais, o próprio pastor que vem para cá. A reunião tem homens também e é uma bênção, a reunião de oração de terça-feira. Você é aposentado, o que tu está fazendo em casa às 8 horas da manhã? Vendo o quê? Fazendo o quê? Vem para a igreja, irmão e irmã. Vem louvar e glorificar o Senhor e saia daqui edificado no coração do Pai. Mas você pode orar. Sim, você pode orar. Você pode fechar os seus olhos, você pode ficar com os seus olhos abertos, você pode orar sentado, você pode orar em pé, você pode orar deitado na sua cama, você pode orar a Deus. Isso você pode. E a oração ao Senhor nos dá vigor espiritual. E tendo vigor espiritual, a disposição que eu não tenho mais, ela retorna para mim, Zé Roberto. Por que ela retorna para mim? Porque vai acontecer uma renovação espiritual no meu coração, e essa renovação me promove força física, ou disposição. Eu quero ir, eu vou pegar meu ônibus, vou pegar meu carro, minha condução, ou eu vou a pé porque eu moro perto, mas eu vou estar com meus irmãos congregando lá na igreja e ali louvando e adorando meu Senhor. Por quê, irmão? Porque você tem disposição espiritual, que faz até com que aquela dorzinha que te incomoda não te incomode tanto, ou não te incomode mais, porque ela não é suficientemente forte para evitar você de estar junto com seus irmãos. Saúl tinha tudo isso, vigor, saúde. Saúl se destacava em Israel, era certamente o melhor partido daquela época para as moças de Israel. Certamente ele era alto, bonito, dos ombros para cima, se apresentava muito bem, se destacava. E olha, ele foi ungido por Deus para ser rei de Israel. Então ele era um excelente partido para as moças daquela época. Seu pai, chamado Quis, era homem de posse, tinha dinheiro, tinha condição. Saúl tinha estabilidade financeira, mas isso que as meninas podem querer mais, não é? Estabilidade financeira no seu bom partido, não é? E essa expressão bom partido, ela não vem de mim, porque eu nem sabia que existia essa expressão bom partido. Isso aí porque meus avós andaram me contando e aí eu estou colocando aqui agora. Né? Mas Saúl também tinha privilégios. 1 Samuel 9, verso 15 e 17. Vamos ver o privilégio de Saúl. Capítulo 9, do verso 15 ao 17, diz assim para você, eu vou ler agora para você. Ora, o Senhor um dia antes de Saúl chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas,
te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual você, Samuel, meu profeta, ungirás por príncipe sobre meu povo de Israel. E ele livrará meu povo das mãos dos filisteus, porque eu atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou para mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Então Deus já tinha revelado a Samuel que Saul seria rei de Israel. Deus tinha revelado. Saul então foi escolhido por Deus para ser rei, em resposta ao clamor de quem? Do povo. Quando o povo clamou por um rei, o povo na verdade estava rejeitando ao próprio Deus. Deus entende isso. Samuel, como homem, não entende. Samuel é profeta, mas não deixa de ser homem. E sendo homem, tem uma capacitação de entendimento limitada. Samuel entende que quando o povo fala assim: queremos um rei como as nações estrangeiras de Samuel. Porque Samuel que governava o povo como sendo profeta do Senhor. Trazia a palavra de Deus, o povo respeitava e o povo seguia em frente. Então Samuel era uma espécie de governante de Israel. Aí Samuel fica triste porque entende que eles estão rejeitando a ele, Samuel. Deus fala: Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, Samuel. Eles não querem mais a mim, Deus de Israel, como sendo seu próprio rei, como sendo seu governante. Deus entende que a rejeição não era Samuel, era ele, Deus. Samuel não entendia isso, pela sua limitação como homem que ele era. Mas é o próprio Deus que escolhe Saul. Foi escolhido por Deus para ser rei em Israel, em resposta ao clamor do povo. Um novo capítulo é aberto na história do povo de Israel. Um povo que não tinha rei, agora tem. O rei é Saul, o mais alto, o mais belo, o que se destaca perante o povo. Antes de ser aclamado pelo povo como rei, Deus o escolheu como rei. Pode-se dizer que Saul, lembra de Zé Rita, foi ungido rei em resposta à oração do povo. Te digo uma coisa, prefeito Zé Rita, nem sempre o povo ora certo. Muitas das vezes Deus, vendo uma oração equivocada do seu povo, Deus responde não. Mas tem hora, Edith Guimarães, que Deus não responde não. E que Deus permite acontecer o que o povo quer, para lá na frente mostrar ao povo que o povo estava errado. E esse é o caso específico de Saul. Deus mostra ao povo que eles estavam errados. Ele foi ungido, irmã Eunice Costa, por ordem de Deus. O povo queria um rei, mas Deus que deu Saul para eles. Colocado como rei de Israel. Ele não ambicionava ser rei, nunca pensou nisso. Mas Deus o escolheu, Gustavo, para ser rei. Ele não foi eleito pela terra, mas foi eleito, irmãos, pelo céu. O céu elegeu Saul como rei. Ele não foi eleito por diácono Lúcio de Figueiredo, o homem da bela camisa verde, como pelos homens, mas foi eleito por Deus. Deus está nesse processo, José Roberto. Deus está nesse processo aqui. Ainda que ele não quisesse estar, Deus está nesse processo. Por quê, meu pastor? Porque ele é soberano sobre as nossas vidas. A legitimidade do governo de Saul foi dada por quem? Pelos homens que quiseram ele como rei. Errado. Foi dado por Deus. A gente lê o texto aqui que Deus fala com Samuel. Ele foi ungido como um príncipe de Deus sobre o seu próprio povo. Mas Saul se sente indigno para ocupar a posição de rei. Você se sentiria indigno, Sérgio guitarrista, porque temos Sérgio diácono, né? Sérgio guitarrista se sentiria indigno para ocupar a posição de rei? Pois Saul se sentiu. Tanto se sentiu indigno que ele se esconde. Saul não queria, diácono Haroldo Linares, holofotes. Não. Samuel revela o plano de Deus para com ele, ele se sente indigno, ele não busca holofotes no início da sua vida. Ele reconhece a sua origem, entende que não é digno de ser rei, e ele então se humilha sob a poderosa mão de Deus. Saul então, lá no verso 20 e 22 do capítulo 10, primeiro livro de Samuel, ele se esconde aonde, igreja? No meio da bagagem, João Pedro.
Você que é um especialista e expert no Velho Testamento, meu bom rapaz. Ele se esconde no meio da bagagem. Como é que é isso? Um homem que foi ungido por Deus, que sabia que o profeta disse que Deus queria ele como rei, se esconde no meio da bagagem. Meu pastor, dá para localizar para a gente onde está escrito isso? Eu vou ler para você. 1 Samuel capítulo 10, vou repetir, verso 22. Então tornaram a perguntar a Deus, ao Senhor, se aquele homem viera ali. Porque estavam procurando ele. Verso 22. Respondeu o Senhor, ele está aí, escondido entre a bagagem. E aí, Evaí Cardoso, eu digo para você nesta manhã, digo para muita gente que está aqui, talvez tenhamos príncipes e princesas colocados aqui na congregação, e que Deus está chamando para a sua obra, e que Deus sabe, está chamando para a sua obra, para trabalhar na sua obra, e você está escondido, ou escondida, no meio da bagagem, ou talvez assentado num banco vermelho acolchoado. E Deus está te chamando. Mas Deus sabe onde você está. Ele sabe qual a bagagem que você está inserido. Ele sabe qual o banco vermelho que você está assentado. Deus sabe. Então na hora, o Senhor fala, ele está aí, escondido entre as bagagens. Por quê, José Alberto? Porque ele não se achava digno de ser rei. No dia da coroação ele se esconde, é o dia da posse, as bandas tocavam, as tribos estavam reunidas para aclamá-lo rei, mas o rei está escondido por não se achar digno. Será que você também está assim hoje? Está escondido entre as bagagens por não se achar digna ou não se achar digno? Não é você que tem que se achar digno ou digna. Quem tem que achar isso é Deus. E se Deus já olhou para você, e se Deus apontou para você, e nós sabemos que nós não temos mérito nenhum nesse processo, é Deus que chama, é Deus que escolhe, é Deus, Gustavo, que faz o quê? Capacita. Então, meu amado e amada, descanse, regozije-se na presença do Senhor e diga a Ele como Isaías disse, Senhor, eu estou aqui, usa-me. Saul se esconde na bagagem. Saul foi um homem transformado e possuído pelo Espírito Santo de Deus. Foi. O Espírito de Deus transformou a Saul. O Espírito Santo agiu na vida de Saul. Meu pastor, mostra isso para mim, por favor. Capítulo 10, 1 Samuel, verso 6. Vou ler para você. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Olha só. Para quem foi isso, Haroldo Linares? Foi para Saul. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. O Espírito de Deus estava em Saul e o mudou e o transformou em outro homem. É importante falar isso porque a canção cantada na hora do ofertório pelo Ministério de Adoração e Louvor é uma canção alusiva a Davi, homem segundo o coração de Deus. E há um determinado momento que a canção fala, não é, Gustavo? Não retire teu espírito de mim, mas é alusivo a Davi. Davi fala isso, não é verdade? E quando a canção é entoada desta forma, é uma canção entoada baseada no texto bíblico que advém do Velho Testamento, quando o Espírito de Deus visitava Evaí, o homem, e se retirava também do homem. Mas quando Jesus vem, habita entre nós e traz o reino de Deus ao nosso alcance, porque Ele traz o reino de Jesus Cristo no seu ministério, e quando Ele morre na cruz, e ao terceiro dia ressuscita e ascende aos céus e diz, é importante que eu vá para eu enviar o Consolador. A partir daí o Consolador, que é o Espírito Santo passa a não visitar, mas a partir da partida da morte de Cristo, ressurreição e ascensão aos céus, Jesus envia o Consolador, o Espírito Santo, para habitar entre nós. Então o Espírito Santo hoje, ele não mais se retira de nós, igreja, mas ele habita em nosso coração. A Bíblia chega a dizer que nós estamos selados com o Espírito Santo. A Bíblia chega a dizer que o Espírito Santo é penhor da nossa salvação.
E quem sabe o que significa a palavra penhor, sabe que penhor significa garantia. E traduzindo, o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação, Eduardo, porque está em nós e ninguém pode tirar o Espírito Santo de nós. Mas no tempo de Davi, como foi dita a canção aqui, sim, o Espírito Santo era retirado. O Espírito Santo estava em Saul, mas tempos depois foi retirado de Saul. Mas aqui nesse momento que ele está falando, ele estava em Saul. Ele foi um homem transformado, possuído pelo Espírito Santo, foi usado por Deus, pelo Espírito de Deus. Ele teve, Saul, o privilégio de desfrutar da intimidade com Deus. O Espírito falava ao seu coração. Teve um momento que Saul profetizou. E as pessoas olhavam, mas é Saul que está profetizando? Eu não sabia que ele profetizava, porque o Espírito de Deus estava em Saul, e Saul, no meio dos profetas, começou a profetizar palavras que Deus colocou ao seu coração. Ele teve o privilégio, Eunice Costa, de desfrutar da intimidade com Deus. E isso é importante, irmãos. Você também tem esse privilégio. Você pode também ter intimidade com Deus. E você pode ter intimidade com Deus através do Filho de Deus, através de Jesus. Jesus, ele nos autoriza a chamarmos a Deus de Abba, Abba Pai, ou de Paizinho. Jesus é aquele que traz a oração dominical e fala, quer aprender a orar? Então diga assim: Pai nosso que estás nos céus. E quando ele fala Pai nosso, ele está dizendo que o Pai dele, que é Deus, o Criador, agora em Jesus, também deseja e quer ser nosso Pai. Isso quer dizer que nós não somos mais criaturas criadas por Deus. Somos mais do que isso. A igreja do Senhor, ela não é somente criatura criada por Deus. Mas a igreja do Senhor, nós todos somos filhos e filhas de Deus. Somos filhos do dono desse mundo, que é o Senhor. Saul teve o privilégio de desfrutar de intimidade com Deus. Você também tem em Jesus. Você pode desfrutar de intimidade com Deus. Ele sabia, Saul, que o poder de Deus estava na sua vida. Ele tinha intimidade com o sagrado. Ele tinha intimidade com o divino. Ele tinha intimidade com Deus. Nós também temos intimidade com Deus. Mas como, pastor? Quando você ora, e ora em nome de Jesus. Quando você fala para Deus e confessa a Deus suas fragilidades, as suas dificuldades, e não tenta enganar a Deus dizendo que você é uma supermulher, um super-homem que aguenta tudo. Nós não aguentamos tudo. Precisamos de Deus, dependemos de Deus para termos vigor, saúde, força, disposição. Saul foi um homem que destruiu sua vida com as suas próprias mãos. Mas que coisa, um homem que tinha um Espírito Santo, um homem que profetizou, um homem que Deus escolheu e colocou ungiu como rei. Mas ele era o tal que estava nas bagagens. Esqueceu disso? Ele não queria, estava escondido. Não se esconda, irmão, Deus quer usar você. Onde você mora? Qual é a sua rua? Onde é a sua casa? É em apartamento? É em casa? Tem vizinhos? Deus quer usar você. Fale de Deus para as pessoas. Fale de Jesus para as pessoas. Ah, meu pastor tem vergonha, então não fala nada. Mas viva a sua vida através do Evangelho de Jesus. Somente fazendo isso, pelo seu procedimento, as pessoas vão notar que existe algo diferente de você. Esse algo diferente é o Espírito Santo de Deus. Saul foi um homem que destruiu a Haroldo Linares sua vida com as suas próprias mãos. Não faça isso com você mesmo, meu amigo, minha amiga. Não destrua a sua vida com as suas próprias mãos. Sérgio, você que está iniciando a sua vida, né? Querendo ter coisas tão lindas. Então, querido Sérgio, se abrace com Jesus cada vez mais e Ele vai te guiar na direção certa. João, você que deseja tanta coisa para a sua vida, se abrace com Jesus que Ele vai te guiar na direção certa. Mas Saul destruiu a sua vida. Ele tinha a unção de Deus e tinha o apoio do povo. Ele tinha tudo, né, Fátima? Unção de Deus, apoio do povo. Queremos um rei. O povo não sabe nada, né, Fátima? Não sabe nada. O povo disse: Barrabás, Barrabás. E era Jesus que estava lá. Tinha a unção de Deus, o apoio do povo. Deus era com ele. Saul era líder, Saul era carismático,
como também ontem no filme que a gente viu, O Diabo no Banco dos Réus, nós observamos que aquele ator, deixa eu ver se eu consigo falar o nome dele, Malcolm McDowell, né? McDowell, uma coisa assim. É um ator maravilhoso e ele emprestou a Satanás, com aquele, o personagem, todo um carisma, né? Satanás é carismático, ele chama a nossa atenção com as suas tentações colocadas à nossa frente. É como se nós fôssemos um passarinho, presbítero Zé Roberto, e Satanás jogasse alpiste. Aí você sai. Zé Rita, você imaginou isso? A gente é um passarinho, Satanás joga alpiste, que são tentações, e a gente vai bicando no chão, aquela alpiste, sabe? Vai bicando conforme ele quer. Mas aquele que é de Deus não pega essa alpiste, não bica essa alpiste e rejeita esse alpiste que vem do inimigo. Saul perdeu a comunhão com Deus. Por quê, meu pastor? Fez opções erradas, não escutou conselhos, endureceu o seu coração, terminou sua vida em tragédia. Tinha carisma, era líder, mas perdeu isso tudo. Tem líderes que perdem tudo, porque pecam contra Deus. Enquanto eles estão com Deus, Deus é por eles. Enquanto eles abandonam a Deus e ficam na arrogância do homem ou da mulher, achando que pode tudo, Deus retira a sua mão da vida dessa pessoa. Saul perdeu a comunhão com Deus. Ele não buscava mais Deus na face da crise, sempre tentou se justificar, tinha medo das consequências do seu pecado, mas ele não tinha medo do pecado que ele cometia. Ele tinha medo da consequência. Peraí, isso que eu fiz aqui pode acarretar certas coisas, mas do pecado ele não tinha medo. Por quê? Porque do pecado ele gostava. Então ele não tinha medo do pecado, ele tinha medo das consequências. Mas o pecado era tão atraente que ele esquecia as consequências e embarcava na canoa furada do pecado. É aquela mulher que está te olhando lá no trabalho, que você já percebeu, que em casa você não contou nada. É aquele rapaz que te olha no ônibus, no metrô, e que você sabe até a hora em que pode se encontrar com ele ali somente para olhar. Satanás age, e com força. Cuidado, irmão. Cuidado, pastor Carlos Alberto. Saul perdeu a comunhão com Deus. Não buscava mais a face de Deus. Começou a se justificar. E de queda em queda foi descendo ao mais profundo abismo. Saul estava na contramão da história de Deus, que Deus tinha para ele. Primeiro passo dele foi a imprudência. A impaciência, perdão. Vamos dar uma olhadinha? Na batalha contra os filisteus, lá no capítulo 10, verso 8, 1 Samuel, na batalha contra os filisteus, Samuel se ausenta, o profeta. Saul se preocupa. Cadê Samuel? Samuel diz: olha, me espera 7 dias, fica aí. Nós vamos guerrear com os filisteus, povo inimigo de Israel. Mas eu digo a você, me espera, Saul, 7 dias. Quando eu voltar, a gente faz o sacrifício ao Senhor e Deus nos dá vitória. Os filisteus tinham 30.000 carros, 6.000 cavaleiros. Os filisteus pareciam uma multidão, o exército deles. Veio o primeiro dia. O que aconteceu? Todos estavam nervosos, Valquíria e Eduardo. Os capitães das tropas vinham a Saul e diziam: meu rei, as tropas estão de moral baixa. O moral do soldado está baixando. Será que o senhor não pode tomar nenhuma providência? E aí Fátima, Saul, nenhuma providência tomou com essa palavra, mas se preocupou, porque a moral da tropa estava baixa, porque eles sabiam que era uma grande multidão, os filisteus. Veio então aí o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto dia. Antes disso, apavorados, os homens de Israel se esconderam nas cavernas, porque estavam com medo dos filisteus. Samuel, o profeta, não estava lá. Pediu 7 dias e disse que quando voltasse, sacrificaria ao Senhor, o Senhor daria a vitória. Passa-se então segundo, terceiro, quarto, quinto dia, todo mundo escondido nas cavernas. A moral da tropa baixando. Os capitães dizendo: Saul, toma uma providência. A tensão tomava conta do arraial. 6º dia, alguns dos homens começam a abandonar Saul.
E é isso que acontece, até na casa de Deus. Você começa a fazer uma obra, na casa do Senhor Deus, em oração, trabalhando, evangelizando. Há dificuldade para poder evangelizar. Aí passa alguns dias, alguns irmãos começam a desistir de estar junto naquela obra. Ah, não posso ir não, porque eu tenho que estar em casa, fazendo tal coisa. Não posso ir não, porque nesse dia o meu chefe me chamou para trabalhar, não vai dar para eu ir. Não, não posso ir não, agora no domingo de manhã, no domingo à noite, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. É sempre assim, desculpas são colocadas, justificativas são colocadas, respeitamos todas, mas isso não impede de dizermos para nós que algo está errado. E algo está errado. Sexto dia, os homens começam a abandonar Saul. Alguns voltam para casa. Saul fica nervoso, André. Saul fica nervoso. Ele diz: onde está Samuel? Por que ele não vem? Saul ficou impaciente e resolveu fazer alguma coisa. E o que ele faz? Sétimo dia. Dia que Samuel falou que ia voltar. Os outros soldados vão embora também. Saul então não aguenta mais e diz: trazei-me aqui o holocausto, o sacrifício de ofertas pacíficas. E ele oferece um holocausto, o sacrifício ao Senhor. Quando ele está terminando o sacrifício ao Senhor, presbítero Ricardo Evangelista, sabe quem chega? Sétimo dia, adivinhou? Samuel, cumprindo a palavra, no sétimo dia eu volto. Chega Samuel, e Saul tenta dar suas desculpas. 1 Samuel, capítulo 13, verso 11 e 12, para quem quiser ler. O povo ia se espalhando, você não vinha, Samuel. O inimigo já se armara, é uma multidão contra nós. Eu precisava urgentemente tomar uma atitude para manter a moral da tropa. Então eu fiz um sacrifício a Deus. Eu fui forçado pelas circunstâncias, Samuel. Mas Samuel repreende Saul e chama ele de tolo. Por que ele chama ele de tolo? Porque a impaciência dele foi uma confissão que ele não acreditava que Deus pudesse dar a ele, povo dele, vitória sobre uma multidão que vinha contra Israel. Às vezes somos tentados a agir por nós mesmos, achando que Deus está demorando a agir. Então, se Deus está demorando a agir, eu vou começar a tomar minhas providências para que aquilo que eu quero, que eu desejo e que eu acredito que é vontade do Pai, porque muitas vezes a gente fala que é vontade do Pai e a vontade é nossa, mas aí para ficarmos bem conosco mesmo, com a nossa consciência e até para alguns irmãos ao nosso lado, a gente fala, é vontade de Deus, e na verdade era vontade o tempo inteiro nossa. Então Saul fala, eu fui obrigado a agir, Samuel. E Samuel fala, você é tolo, Saul, você é tolo. Você foi impaciente, a sua impaciência mostrou que você não acreditou o que Deus poderia fazer. Existem testes que nós passamos na vida e às vezes nós somos reprovados, porque somos impacientes e deixamos a circunstância falar mais alto do que o próprio Deus falou ao nosso coração. Segundo passo, rapidamente, foi um juramento insensato. Capítulo 14, verso 24, verso 30 e verso 39. Sem comunhão com Deus, confiando em si mesmo, viu o que eu falei? Sem comunhão com Deus. Não tem mais comunhão, Saul. Não tem mais. Ele não acredita em Deus. Ele age por conta própria. Cadê a confiança dele? Não há mais comunhão. Confiando em si mesmo, Saul em plena guerra sacrifica seus soldados, fazendo um juramento nécio. Olha o juramento que eu faço questão de ler para vocês. Capítulo 14, verso 24 e 30. Lerei rápido para a hora não passar. E temos tempo para ir tudo a tempo aqui na igreja. 24, versículo 24, capítulo 14, primeiro livro de Samuel. Diz assim: estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de prover ou de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração de maldição de Saul.
Jonatas, filho de Saul, porém não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo. E Jonatas estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, comeu daquele favo de mel. E tornaram a brilhar os seus olhos, porque havia fome no coração daquele povo. O povo tinha fome. Então respondeu um do povo: teu pai conjurou solenemente o povo e disse: maldito o homem que hoje comer pão. E estava exausto o povo. Então disse Jonatas: meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham meus olhos por eu ter provado um pouco deste mel. Havia fome, e quando você come, irmão, volta o vigor ao seu corpo, volta o brilho dos seus olhos, porque você estava com fome. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo dos seus inimigos, porém, desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. O que acontece aqui é que Saul prometeu que se alguém comesse, seria morto. E Jonas, seu filho, comeu daquele mel. Saul pediu ao povo fazer uma coisa insensata. É um voto de tolo. Ele disse: vamos fazer um jejum. Só que esse jejum não era para Deus. Não tinha o objetivo de alcançar a misericórdia, a graça de Deus ou o favor de Deus. Era um jejum que ele estava estabelecendo e que não envolvia Deus nessa história. Jonatas não sabia dessa história, Jonatas não ouviu esse juramento. E Jonatas, então, por conta própria, ele comeu. Olha, povo, meus olhos brilham porque me alimentei, diz Jonatas. E se não for a intervenção desse povo, Saul ia matar o seu filho, porque ele entendeu que ele tinha que obedecer ao juramento de tolo que ele fez. Cuidado, irmão, com o juramento que você faz. Cuidado com as juras que você realiza, porque pode ser voto de tolo, porque não tem base nenhuma em relação à palavra de Deus. Você está fazendo pelo seu próprio coração e está envolvendo outras pessoas nisso. Saul envolveu todo um povo num voto que ele fez totalmente nécio, de tolo. E o povo ficou com fome por causa que o rei entendeu que se fizesse jejum, conseguiria vencer. Mas ele não colocou Deus nessa história. Jonatas come, Saul quer matar o seu filho, mas o povo não permite. E diz: não, Jonatas é aquele que nos livrou dos filisteus, que nos guiou, liderou na guerra. Você não pode fazer isso, Saul. E Saul então não matou o seu filho Jonatas, porque o povo não deixou. Há pais que criam leis tão rígidas para os seus filhos, que os seus filhos ficam sufocados. Cuidado, irmão, no dia dos pais, com o tipo de mandamentos, preceitos, normas, ordens que você está colocando na vida dos seus filhos, porque de repente você está sufocando os seus filhos. Saul se achava o dono das pessoas. O poder tinha subido à sua cabeça. Terceiro passo errado: constrói um monumento para ele mesmo. O grande sonho de Davi era: vou fazer um templo para Deus. Deus diz: não, Davi, sua mão tem sangue, Salomão, seu filho, fará. Saul não queria fazer templo não. Saul queria fazer um monumento para ele mesmo, para a glória dele. Ele quis construir um monumento que evocasse ao nome dele, para atender aos seus próprios desejos. Ele estava buscando a glória deles e não a glória de Deus. Ora, se nós somos de Deus e pertencemos a Deus, tudo que nós fazemos, a gente fala, é para a glória do Senhor. E a gente lembra também, João Batista disse, que eu diminua e que ele cresça. Esses são os preceitos que estão no coração da mulher crente e do homem crente. A glória é de Deus. Mas Saul quis construir um monumento para ele. Quer ver onde está? Não vou ler não. Vai lá, 1 Samuel 15, verso 12, tem essa história para você. Você pode anotar aí com a canetinha, com um lápis colorido, um hidrocor colorido, para você depois ler em casa melhor esse versículo, o monumento que Saul quis fazer para ele mesmo. Ele quis buscar glória para ele. Está vendo? Saul não tinha mais comunhão com Deus. Quando o homem busca glória para ele mesmo, é porque ele não tem mais comunhão com Deus. Porque se ele tem comunhão com Deus, ele não vai querer glória para ele. Vai querer glória para Deus.
Quarto passo, estamos acabando. Ciúme doentio, capítulo 18, verso 6 ao verso 9. Uma música de sucesso em Israel infernizou a vida de Saul. As mulheres cantavam essa música. As meninas cantavam essas músicas. Os soldados gostavam e assoviavam nas fileiras de guerra essa música. E ela está lá, vamos ler rapidamente, só para você lembrar, 18, do 6 ao 9, eu vou ler rápido para você. Diz assim, a música que infernizava Saul. Vou ler. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Eu gosto desse povo de Israel, né, Zé Rita? Esse povo de Israel, Zé Rita, eles cantam, eles dançam, tocam tambores, tocam instrumento musical. É um povo alegre, é gostoso isso, não é? Aí a gente vê o crente está na igreja com aquela cara fechada, carrancuda. Eu fico olhando e esse povo dança, esse povo canta, é um povo alegre. Oh, glória a Deus. Olha o que ele diz aqui, verso 7. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, porque essas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse, 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que falta para Davi, senão o meu reino? Ciúme, inveja, tomou conta do coração de um rei que não tinha mais o Espírito Santo de Deus dentro de si. Porque na época de Saul, Velho Testamento, o Espírito Santo visitava, não habitava. Por isso, quando se fala, retirou o Espírito, porque é no Velho Testamento que se entendia assim. Vamos lá. Saul tinha ódio. O ódio é um fogo destruidor. Ódio é porta aberta para a ação do diabo na vida do ser humano. Meu irmão, tome cuidado. Se você está com ódio de alguém, ódio de alguma situação, raiva de alguma situação, cuidado, porque raiva e ódio são portas abertas para a ação do inimigo nas nossas vidas. Não que ele esteja em nós, mas por termos ódio, acabamos fazendo coisas que são do agrado do próprio inimigo das nossas almas. A Bíblia diz que um espírito maligno se apossou dele. Está lá no capítulo 18, verso 10 e 12. Rapidamente, eu não vou ler não, vou só dizer o seguinte. Diz assim, um espírito maligno se apossou de Saul da parte de Deus. Como é que é isso? Quero entender. Da parte de Deus, espírito maligno? Deus é soberano. Até para Satanás poder entrar, tem que haver permissão de Deus. Satanás não tem mais força do que Deus. O Senhor permitiu, porque o Senhor não estava mais lá. O Espírito Santo não estava mais lá. Ricardo Evangelista, o Espírito Santo em nós impede que Satanás entre em nós. O que é chamado aí fora de possessão demoníaca. O crente não sofre de possessão demoníaca. O crente pode sofrer de opressão, que vem de fora. Satanás contra mim e contra você. Mas em nós ele não pode entrar. Por que meu pastor fala que eu preciso ouvir isso? Porque o Espírito Santo de Deus está em você, selado no seu coração, e jamais sairá de você. Portanto, ele não pode entrar em você. E quando entra em alguém que é da igreja? Evaí, responde essa você. Como? Quando entra? É porque essa pessoa nunca teve o Espírito Santo nela. Entendeu? Quem tem ouvidos para ouvir, ouve o que o Espírito diz à igreja. Satanás colocou esse ódio. Saul tinha um ódio que era um fogo destruidor. Um espírito maligno se apossou de Saul. A vida de Saul passou a ser controlada por quem? Por um espírito maligno. Seu coração tornou-se um poço de ódio. Teve um momento que ele pegou uma lança e lançou em Davi. A Bíblia fala que por 2 vezes ele fez isso. E Davi se afastou. E a lança batia na parede. Davi sabia que Saul queria matá-lo.
Ele atira a lança e não consegue matar. Ele persegue Davi de forma aberta e incansável. É ódio, é ciúme. O que? As mulheres cantam que ele derrotou 10 milhares e eu só milhares? Inveja. Daqui a pouquinho quer meu reino. Que reino, Saul? Você estava na bagagem, rapaz. Deus tirou você da bagagem. Você não queria nem entrar, nem ser rei. Quando você soube que o profeta ia te ungir, se escondeu na bagagem, agora gostou do poder. A questão anabarradas é gostar do poder, é gostar da glória, é gostar de ser o rei, todo mundo olhar você com respeito, todo mundo te respeitar e você ser dono das pessoas, só porque você tem autoridade e tem poder, e é o rei, e é o grande líder. Isso é muito gostoso. Aí o homem da bagagem gostou do que estava vendo, só que ele se esqueceu que quem deu foi Deus, e quem tira é Deus também. Quinto passo, olha que passo, suicídio. Lá no capítulo 31, verso 4, 5. Saul caiu nos próprios laços do seu pecado, mas Saul tirou a sua própria vida, ainda que tenha tido uma ajuda. Mas tirou a sua própria vida quando atirou-se sobre sua própria espada. Seu fim foi trágico. Por que foi trágico? Porque jamais se dispôs a arrepender-se dos seus pecados. Em vez de voltar-se para o Deus que o colocou como rei, os seus passos o afastaram de Deus. Impaciência, primeiro passo, voltando aqui, ciúme doentio também, construir um monumento para si próprio, suicídio, juramento insensato, tudo isso levaram a ele a se afastar do Senhor Deus. O que distingue Saul de Davi não é o pecado, porque Davi pecou, Saul pecou, você, Zé Roberto, peca também, eu peco também, todos nós pecamos, ainda que remidos no sangue do Cordeiro e salvos por Jesus. Mas a diferença de Davi e Saul é que Davi, quando era confrontado no seu pecado, ele se arrependia. Saul, confrontado no seu pecado, seu coração se endurecia. Saul pensava na sua glória. Davi buscava a glória de Deus. Essa é a diferença. Somos todos homens e mulheres, né, Lindalva? Somos falhos, né, Ivone? Mas sabe o que nos torna diferentes? E Deus nos ama por isso? É que nós, Lindalva e Ivone, buscamos a glória de Deus em tudo que nós fazemos. Que Deus abençoe você. Feliz Dia dos Pais. Lembrando dos passos errados de Saul. Glória a Deus. A palavra volta com o presbítero José Roberto Vasconcelos.